Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 2 de abril, a lição 2 ela tem como título Escolhas Eternas. A lição de hoje ela está baseada no livro de Apocalipse, no capítulo 14, versículo 6, e aqui faz uma comparação do livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14, onde aqui nós temos uma grande promessa de Jesus. E o que o Apocalipse 14 faz para nós é trazer uma última mensagem de misericórdia de Jesus para todas as pessoas no mundo. Pessoas que estão caídas no pecado, envoltas na iniquidade, pessoas que estão rebeldes, que isto há cerca de 6.000 anos tem estado submerso neste pecado, neste mal. E Apocalipse 14:6, aqui João, ele tem uma visão assim espetacular e que nos diz que ele, João, ele viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos os que assentam na terra. E vejam, meus amigos, né? Que coisa maravilhosa, que Deus poderoso, que nos chama a nós de anjos, né? Porque aqui, esse anjo ele é um mensageiro, são pessoas que irão pregar as boas novas para a salvação de outras pessoas. E também aqui fala do evangelho eterno, porque essa mensagem de Deus já existia antes da fundação do mundo, antes de nós existirmos. E Deus tem planos eternos para todas as pessoas, porque o desejo dele é salvar a todos. E nos dá essa ordem para nós espalharmos a verdade em todos os cantos da terra. E esse plano de salvação para as pessoas se arrependerem, aceitarem Jesus como Salvador. E esta ordem é para nós irmos para todo mundo, proclamando, né, o Evangelho em todos os lugares, na sua casa, onde você mora, no bairro, na cidade, na sua igreja, em outras igrejas, que você tem que pregar a todas as outras nações, a toda raça, a toda tribo, toda língua e todo o povo, para que eles possam aceitar Jesus como Salvador. E esta é a última mensagem antes do fim dos tempos, e que as pessoas o aceitem, né, de bom grado. E o livro de Apocalipse 14, do versículo 6 a 12, ele é uma tremenda assim, importância para o povo de Deus que vive esses últimos dias, os dias da história desse mundo de pecado. E Apocalipse 14, 6, 12, nós aprendemos que Deus, o Criador do Universo, ele faz um convite para nós aceitarmos o Evangelho eterno, que são essas boas novas de Jesus. Ou seja, a salvação através de Jesus somente. E na mesma oportunidade, ele nos alerta que haverá um juízo final para determinar e verificar quem realmente aceitou Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, e que permanecerá observando os estatutos e mandamentos até os últimos eventos da história desse mundo. E essa última mensagem, que está em Apocalipse 14, ela é uma mensagem de amor, de misericórdia, de um Deus que ama todos, para um mundo assim de pecado, pessoas que estão caídas assim nos prazeres desse mundo e são assim bastante rebeldes, né? E que isso já acontecido já desde 6.000 anos que vem se pregando, né, que Jesus vai voltar, e elas estão submersas nesse pecado do mal e às vezes não saem disso. Alguns às vezes por falta de conhecimento, e outros têm conhecimento de Jesus e não querem sair desse mundo de prazer.
E por isso estudar Apocalipse 14, ela é tremendamente importante para você saber o que Deus espera da sua atitude, né, diante dos acontecimentos pouco antes da volta de Cristo, para que as pessoas se preparem para a grande ceifa, que é o juízo que Cristo fará posterior à sua volta. E veja você, meu amigo, minha amiga, você pode até perguntar: ah, mas por que que eu, como cristão, que procurei servir a Jesus, eu tenho que ser julgado? Bom, e ainda tem alguns que complementam, né? E se lá em João capítulo 5, versículo 24, é dito que quem crê em Jesus não entra em juízo? Então, meu amigo, como assim? Bom, o que nós devemos entender que o juízo no qual todos os cristãos que foram fiéis a Jesus e que não farão parte é do juízo final, da condenação justamente dos ímpios. Isso é que está falando João capítulo 5, versículo 24. E agora existe uma fase do juízo que ela ocorre pouco antes da volta de Jesus, que é chamado de juízo do pré-advento. Ou seja, ocorre antes da segunda vinda de Cristo. Um juízo muito importante para que Deus mostre aos anjos quem realmente aceita Cristo e quem não aceitou. Porque Deus, ele é onisciente. Ele sabe das coisas, o que está no coração de cada um. Mas os anjos, eles não sabem, eles são oniscientes. Eles não são oniscientes, eles não sabem. Conforme lá, diz lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. E por isso que na segunda vinda de Jesus, eles já vêm assim buscar aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor, que aceitaram a sua mensagem, esse plano de salvação. Sejam aqueles que morreram com fé em Cristo, assim como aqueles que estão vivos nesta ocasião, da segunda vinda de Jesus. E por isso que hoje nós devemos obedecer ao que diz em Apocalipse 14, 6, onde na visão de João, ele vê e escreve: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. E com esse texto de Apocalipse, nos resta, portanto, ser um povo que se preocupa com a salvação das outras pessoas. E é claro que a palavra anjo se refere a seres celestiais, criados por Deus antes da humanidade. Entretanto, no grego, a palavra angelos, que quer dizer anjos ou mensageiro. E é por isso que Deus usa aqui a nós como anjos, porque nós somos mensageiros das boas novas. E aqui esse termo anjo é considerado um significado do termo que a Bíblia diz que os cristãos, aqueles responsáveis em pregar o evangelho, é entendido que esses são os anjos que Apocalipse 14 fala, que representam, né, a Deus, espalhando o evangelho para o mundo nos fins dos tempos, e anunciam o evangelho eterno, e levam essas três advertências como mensageiro de Deus, alertando a humanidade. E Jesus também, ele diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 13, que diz: ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Então, quem anuncia, quem é mensageiro das boas novas do evangelho, são pessoas e não são seres celestiais. E por isso os três anjos do Apocalipse 14 representam os cristãos fiéis, o povo de Deus envolvido na proclamação do evangelho eterno. E chama-se evangelho eterno porque o plano de Deus em salvar a humanidade não muda, porque o desejo dele é salvar a todos, e esse plano foi estabelecido antes da fundação do mundo, antes de nós existirmos. E Apocalipse 13:8 diz que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Está escrito lá em Apocalipse 13:8. E também temos lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9,
Diz lá, pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque esse é o plano de Deus para os tempos eternos, mostrar a sua graça por meio de Cristo Jesus. Então, o Evangelho eterno, ele foi elaborado pelo Criador do universo, Deus, desde a eternidade. E o Evangelho quer dizer a boa notícia para todos os seres humanos. Não precisamos morrer eternamente, podemos com alegria usufruir da vida eterna que Jesus prometeu a cada um de nós. Se aceitarmos a Ele pela fé, e Ele sendo o nosso Salvador e Senhor da nossa vida, e aceitarmos a justiça dEle no lugar da nossa justiça. E então a primeira mensagem angélica inclui a doutrina da salvação em Jesus. Só ela acrescenta algo mais. E ela inclui também a doutrina do juízo. Não existe como pregar e apenas... vamos dizer assim, não existe como pregar apenas que Jesus salva, né? Que Jesus é o nosso Salvador. Se nós não empregarmos que Jesus também julga, que ele também não, ele quer, né, que as pessoas aceitem a Jesus como Salvador, o seu plano de salvação, mas aqueles que não aceitam o seu plano de salvação serão julgados. Por isso, meus amigos, o que resta hoje é ser um povo, uma pessoa semelhante aos patriarcas, né, do primeiro povo de Deus, sermos mordomos de uma verdade assim, presente para o tempo do fim, que são as 3 mensagens angélicas, onde a mensagem do primeiro anjo possui 3 características intrínsecas, como urgência, abrangência e autoridade. O fato de ser um evangelho eterno, que fala em Apocalipse 14:6, como vimos, nos diz que se trata do mesmo evangelho da graça, transmitida por Adão, por Noé, por Abraão, por Jacó, por Davi e toda a raça humana, através desse plano de salvação de Jesus, antes mesmo da fundação do mundo, que diz lá em Apocalipse 13:8. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Jesus tem falado com todas as pessoas para que aceitem a Ele como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, você passa a ter entendimento, você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, você passa a entender essas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, que são importantes para a nossa salvação. E você saberá também que esses anjos que falam ali são pessoas, sou eu, é você. E meu amigo, minha amiga, quando você aceita Jesus como Salvador, não é só isso. Você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, no lugar onde não haja mais morte, mais dor, mais sofrimento. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.